pessoal, boa tarde, como é que estão? Tudo bem, tudo jóia? Como que estão vocês aí? Essa é a nossa semana número 9 de confinamento, então escreva aí como que você está vivendo esses dias, como que estão passando, quais estão sendo os desafios, né? Nós estamos aqui mais uma vez na nossa live dominical com a proposta de trazer um estudo, né? Um estudo. E aquele estudo que nós temos feito já há alguns domingos sobre o Sermão do Monte. Então hoje nós vamos dar mais uma escalada, rumo ao pico do cume, né, do Monte Everest. Né? E estou aqui, aqui ao meu lado, a minha mãezinha querida, Dona Julieta. Fala aí um oi para o pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Saudade de todos. Isso aí. É um prazer inenarrável, uma alegria enorme, imensa estar aqui com a minha mãezinha do meu lado. Né? Essa é uma bênção sem medidas. Gente, nós estamos hoje na nossa quarta bem-aventurança. Nós estamos falando sobre, já há alguns domingos, sobre o Sermão do Monte, que é o sermão que onde Jesus mostrou o que é felicidade, o que é vida plena. Então nós falamos nos domingos anteriores sobre a felicidade daqueles que se humilham, né, daqueles que são pobres de espírito, que se reconhecem como totais dependentes de Deus. Esse alcança a felicidade. Feliz também o que chora, porque será consolado, aquele que chora pelos próprios pecados, aquele que reconhece a sua afabilidade, que reconhece a sua fineza diante de Deus, e assim, dessa maneira, ele consegue então se encher de Deus. Feliz também aquele que é manso, porque herdará a terra. Ser manso, novamente, não significa ser alienado ou ser indiferente às coisas que acontecem, à injustiça social e tudo isso. Não é ser covarde, mas é ter força, né? É ter força, porém, sob controle. O senhor Onésimo Eugênio está dando aqui um alô para a senhora, mãe. Saudade, meu amigo. Um abraço para o senhor Onésimo. Um grande abraço. Reverendo, Reverendo Onésimo. Um grande abraço para o senhor, viu? Então vamos lá, gente. E hoje nós estamos falando sobre a felicidade plena daqueles que têm fome e sede de justiça. Então eu vou recapitular, nós já falamos um pouco sobre isso no Facebook, porém deu problemas lá, a gente vai retomar. O que acontece, gente? Quando a gente fala de fome, nós estamos falando, Jesus está usando um exemplo absolutamente essencial para o ser humano. Ele está falando de algo vital, falando de sede e fome, pão e água. Então ninguém vive sem pão e sem água. O ser humano consegue viver, aí existem algumas pesquisas, eu não sei como que é, se eu não me engano, 30 dias sem comida e uma semana sem água. Acho que é isso. Né? Então é vital para nós. E Jesus fala fome e sede de justiça, ou seja, feliz aquele que anseia por fazer a vontade de Deus. Lembrando que justiça, na linguagem da nova tradução, né, na nova tradução na linguagem de hoje, o termo justiça é sempre substituído por aquele que faz a vontade de Deus. Né? Justiça é fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus quer. Então, feliz aquele que faz o que Deus quer. Nós citamos um dos teólogos mais expoentes da última era, dos pensadores da teologia mais famosos, que é o reverendo pastor John Stott. Né? Se eu não me engano, ele é britânico. E John Stott ele faz uma divisão, quando ele fala de justiça, né, à luz da Bíblia, ele classifica em 3 pontos. Uma justiça legal, outra justiça moral e a outra justiça social. E aí então nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas. Né? Rapidamente, a gente já tinha falado lá um pouco no Face. Justiça legal. É importante a gente entender que a justiça de Deus é perfeita. O padrão de justiça de Deus é a perfeição, não é a justiça aos nossos olhos. Muitas vezes nós rotulamos as pessoas como justas. Né? Alguém que, por exemplo, cumprimenta o vizinho, nunca rouba, se pega o dinheiro emprestado, devolve até com juros. Né? Então a gente tende a achar que essa pessoa ela é justa. Ela pode ser até justa, pode até ser uma boa pessoa aos olhos humanos. Porém, ninguém vai conseguir se justificar diante de Deus pelos seus próprios méritos.
Ninguém é bom o suficiente para conseguir ganhar a sua própria salvação. Porque todos nós, e a Bíblia ela reforça isso, que todos nós pecamos, todos nós somos falhos, todos nós fomos distanciados de Deus através do pecado. Deus não tem relação com o pecado, né? Deus e o pecado não se misturam. A Bíblia fala que Deus é o justo juiz, né? Ele é luz pura, nele não há trevas nem sombra de variação. Então, e a Bíblia, outra coisa que é importante nós dizermos, é que um dia todos nós prestaremos contas. Hoje em dia existe uma regra, né, que as pessoas falam que é meu corpo, minhas regras. Né? E isso vai diametralmente contra aquilo que a Bíblia nos fala. O corpo não é meu e as regras não são minhas. Né? O corpo e a regra são de Deus. Eu sou de Deus, o mundo, tudo que existe, toda a existência de Deus. Né? E um dia nós prestaremos contas pelos nossos atos, né, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos e pelas nossas atitudes. Então, justiça legal quem busca a justiça legal, quem tem fome e sede da justiça legal, é aquele que tem fome e sede de se reconciliar com Deus. E eu quero dizer para você que Deus já nos reconciliou, né? Reconciliou o homem com ele através da morte do seu filho Jesus. Jesus, ao morrer por nós, ao sofrer a nossa morte, ele nos justificou, ou seja, quando Deus olha para aquele que recebe a Cristo como seu Salvador, como seu justo juiz, ele não enxerga mais os nossos pecados. Ele enxerga a morte do seu filho. Né? A última palavra de Jesus na cruz qual foi? Está consumado. Está consumado, está pago. Né? Então isso é a justiça legal. Agora a justiça moral é aquela justiça, quem busca a justiça moral é aquele que busca integridade em tudo que faz. Integridade é aquela característica de você ser honesto, de você ser puro, de você fazer as coisas corretamente, mesmo quando ninguém está te vendo. O falso moralismo também exatamente, não ajuda em nada, né? Exatamente, ele é oposto ao falso moralismo. Né? Aquele que quer aparecer, que quer que as suas obras apareçam, né? Como acontecia na época de Jesus com os próprios fariseus, né? Que eles se achavam bons e tudo mais. E integridade é o contrário disso. Integridade é você fazer coisas boas e não querer que elas apareçam. Né? É seguir a orientação de Jesus quando ele fala que é o que a sua mão direita faz, a esquerda não veja. Então isso é justiça moral. E a outra justiça, a justiça social. Justiça social tem a ver com a nossa relação com o próximo. Quem tem fome e sede de justiça social, ele não se conforma com a corrupção. Não se conforma com como se fala, a injustiça social. Né? Não se conforma, por exemplo, com a desigualdade, com o preconceito racial. Né? Eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo que o cristianismo foi um grande contribuinte contra a injustiça social ao longo da história. Se nós vamos ver na abolição da escravatura, em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, houve uma grande participação do cristianismo. Se nós vamos falar, por exemplo, na Inglaterra, né, no Reino Unido, teve lá o John Wesley, que é um dos expoentes da reforma protestante, que deu origem mais ao metodista, né? Foi um grande, alguém que lutou muito, junto com tantos outros, contra a escravidão, a diferenciação de sexo, né, os direitos da mulher, enfim, os direitos da criança. Então, quem tem fome e sede de justiça não consegue se conformar com a diferenciação social, né? com a lei do mais fraco, com o mais fraco sofrendo sempre. E na nossa sociedade, especialmente hoje, no contexto político e ideológico que nós vivemos, o que a gente vê? Impunidade. Impunidade, opressão, injustiça. E é nesse cenário que o cristão tem que brilhar. É nesse cenário que o cristão não pode ficar indiferente. Não significa dizer que a gente tem que sair soltando farpa e discutindo, brigando no Facebook, que, aliás, é uma coisa que não tem nada a ver comigo. Eu acho que é uma grande perda de tempo. A cada dia que passa, eu estou mais convencido que as redes sociais são um lugar inóspito para a prática do diálogo com o mínimo de sanidade. Né? As pessoas estão muito mais preocupadas em se autoafirmar do que, enfim, construir um senso crítico, né, e tentar ajudar as pessoas a construir um senso crítico. Marisa, as pessoas de Deus precisam ter fome das três justiças? Uma só não vale?
Minha irmã, a justiça aqui nós estamos divididos em 3 pontos, né? Segundo o teólogo John Stott. A justiça é uma só. A justiça de Deus é uma só. Mas nós podemos vislumbrar Caracteres. três faces dessa justiça, né? A justiça com Deus é a justiça que nós devemos praticar, que já foi completamente preenchida através da morte e sacrifício de Jesus. A justiça moral é aquilo que quem tem sede de justiça moral é aquele que tem sede de ser uma pessoa íntegra, de ser santo, de buscar a santidade. Nós podemos citar aquele texto, né? Buscai ter paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Eu esqueci agora, infelizmente, é em Hebreus capítulo 12, se eu não me engano. É texto de Hebreus. Né? Buscai ter a paz com todos e a santificação. O que é santificação? É buscar andar de acordo com a vontade de Deus. É buscar andar de acordo com a lei de Deus, sem transgredi-la. Muito embora nós, mesmo tendo nascido de novo, mesmo aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador, nós estamos, mesmo estando debaixo da graça, nós ainda estamos vinculados a esse corpo carnal. Então nós podemos cometer pecados, nós podemos entristecer o Espírito Santo, nós podemos entristecer o nosso irmão, entende? Então nós estamos ainda suscetíveis ao pecado. Porém, a pessoa que nasceu de novo, quando ela entristece a Deus, ela também se entristece profundamente. Quando ela comete um pecado, ela repudia aquilo que ela fez. Então isso é santificação. E a justiça social é realmente a gente buscar a justiça para todos, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho, gente, já para a gente caminhar um pouco, né? A questão do apetite. Veja bem, Jesus usou a expressão fome. Fome e sede de justiça. Existem algumas considerações que a gente pode fazer aqui sobre a questão do apetite, que pode nos ajudar a entender um pouco melhor ainda o que Jesus quis dizer com essa questão. Né? Por exemplo, o primeiro ponto, isso eu confesso aqui para vocês que essa divisão que estou fazendo aqui não é minha, né? Eu escuto muito alguns pastores que realmente são para mim referência, um deles, pastor Hernandes Dias Lopes. E uma coisa, existem aqui algumas considerações sobre apetite que a gente pode entender e pode compreender melhor o que Jesus está querendo dizer. Por exemplo, sente apetite quem está vivo. Quem está morto não sente apetite. Né? Então a criança, quando ela acaba de nascer, ela chora. E muitas vezes ela está chorando ali por causa de fome. E quando ela chora, ela busca o quê? A primeira coisa que a criança busca é o genuíno leite, né? Fazendo uma citação aqui de Pedro, que Pedro fala, né? O apóstolo Pedro fala nas cartas gerais, que nós devemos buscar o genuíno leite espiritual. Ou seja, aquele alimento que pode realmente nos gerar em nós anticorpos, que pode gerar em nós robustez, que pode realmente nos saciar e nos alimentar e nos dar força para enfrentar as doenças e os micróbios que aparecem, né? Isso associado ao pecado, no plano espiritual. Então o morto, ele não sente apetite. Quem sente apetite é quem está vivo. Então quem está vivo, quem nasceu de novo, sente vontade, sente fome, sente um desejo ardente por fazer a vontade de Deus. Aí, queridos, eu lanço isso para vocês. Se você não tem muita vontade de fazer a vontade de Deus, se a vontade de Deus te traz repulsa, te traz peso, você faz as coisas de Deus com certo pesar, então é hora de você se autoavaliar, né? De você se refletir se realmente você é um súdito do reino de Deus. Né? Por exemplo, uma outra questão sobre o apetite é a doença, né? A pessoa doente, ela muitas vezes sente falta de apetite. Então aquilo que normalmente seria gostoso, normalmente seria apetitoso, né? Para a pessoa que está doente, causa náusea, causa repulsa. Então quem tem fome e sede de justiça, tem apetite, tem vontade, né? Uma vontade inesgotável de fazer a vontade de Deus, de cumprir a justiça de Deus. Não pode assim, associar, por exemplo, fome de justiça, aquele que, não, eu piso mesmo. É isso que nós falamos lá no Face há pouco, né? Não é a justiça própria, a justiça aos próprios olhos, né? Não é fazer justiça com as próprias mãos. Eu até citei aqui, quem me conhece sabe que eu trabalho com quadrinhos, já trabalhei com quadrinhos, já fiz coisa até para Marvel. E lá na Marvel tem um personagem chamado Justiceiro, né? É o Frank Castle, né?
Esse cara, ele perdeu a família dele toda assassinada, e aí agora ele busca fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, quando o tribunal falha, quando o juiz absolve o culpado, ele vai lá e faz justiça com as próprias mãos. Então, a justiça, essa justiça humana, que eu estou citando um personagem fictício, mas muitas vezes a gente usa isso para nós mesmos, né? Ah, agora eu vou fazer justiça. Você falou isso para mim, eu vou rebater isso para você, né? Então, o que a Bíblia fala sobre isso? Uma das coisas que a Bíblia fala é que Deus fala, minha é a vingança, eu recompensarei. Então, quando a gente faz justiça com as próprias mãos, a gente está tirando de Deus um atributo dele. Não está sendo manso. A gente não está sendo manso, inclusive, né? Então, a gente está falhando em um dos degraus dessa escalada, nesse monte aí, né? Do Sermão do Monte, tá certo? Então, quem sente cansaço, quem sente sono para fazer as coisas de Deus, tem que se questionar se realmente é alguém saudável, se é alguém realmente feliz. Com Né? fome de justiça. Com fome e sede de justiça. Outra coisa sobre o apetite é a questão da escassez, né? A inanição. Quem não come direito fica com raquitismo, fica com inanição, fica com aquela doença que eu esqueci agora. Anemia, falta de vitaminas essenciais, né, no organismo. Né? Tem gente, meus queridos, que se contenta com uma refeição espiritual por semana. A pessoa vai lá no domingo, bate o ponto, bate o cartão, né? Ou assiste um culto online e fala, beleza, cumpri minha parte e tudo bem. A partir de agora eu estou bem. Será que nós estamos traçando um paralelo justo entre a nossa estrutura física e a nossa estrutura espiritual? Se você come uma refeição por dia, falando agora fisicamente, você consegue passar uma semana? Eu vou falar de mim, eu gosto de comer, viu, mãe? Aliás, minha mãe está aqui, né? Ela que tem feito um almoço aqui em casa, né? Um almoço comunitário, mora eu, meu irmão e ela no mesmo terreno aqui, num terreno de 50 metros de fundo por 5 de frente, mora aqui 10 pessoas, né? Então, minha mãe sabe que eu sou um bom comedor, né? Quando chega lá, meio-dia, 11 horas, se eu acordei cedo e não comi ainda, meu estômago já começa a reclamar, né? E mesmo depois do almoço, né, daqui umas 3, 4 horas, se eu não comi nada, a gente já começa a querer comer. E espiritualmente, será que a gente faz isso? Será que a gente tem essa fome de Deus? Será que a gente ora de manhã e quando chega a tarde a gente sente aquela vontade de orar novamente? Mesmo que ainda não formalmente, né? Mesmo que não seja talvez ajoelhando, tal, mas será que a gente sente aquela vontade de Deus, aquela sede de Deus, como o salmista fala, né? Assim como a corça anseia por águas, né? Assim como terra seca, né? A gente sente essa sede de Deus, essa necessidade de Deus. Né? Então, gente, uma refeição por semana não mantém ninguém de pé. Então você ora pouco, né? Você tem um raquitismo espiritual. E quando vier os problemas? E quando vier as situações para enfrentar? Será que você vai ter vitamina? Vai ter carboidrato para enfrentá-las? Então quem tem fome e sede de justiça é aquela pessoa que tem fome e sede de Deus, se alimenta, né? Ela sente necessidade de se alimentar constantemente, tá bom? E isso não precisa ser na igreja também. E isso não significa ser religioso. Exatamente. A irmã Marisa falou aqui, né? Esses domingueiros são religiosos, exatamente. Para você se alimentar de Deus não significa dizer que você tem que ir para a igreja de quarta e de domingo e tem que cumprir todos os ritos. Não. É bom se puder, mas se não puder. É um privilégio você poder ir de domingo na igreja, né? Ou de qualquer outro dia. É um privilégio você estar na companhia dos seus irmãos, daqueles que são cristãos também. Mas se você não puder, Viver, né? O importante é a sua vida, o seu coração, né? O texto bíblico fala que o ser humano enxerga o exterior, mas Deus enxerga o interior. Né? Deus enxerga o coração. Então, se você busca Deus e Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, então se você busca Deus em espírito e em verdade, Deus sabe disso. Né? Tá bom? Para concluir, como que é esse versículo que nós lemos de Mateus capítulo 5, verso 6? Felizes, mais do que felizes, né? Super feliz, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Por quê, mãe? Porque eles serão fartos. Serão fartos, gente. Sabe o que é fartos? Vocês já chegaram na ceia de Natal? Lembra do Natal? Né?
Natal não é aquela época que a gente em família tenta encher a mesa, né? Páscoa. Ainda que a gente não consiga, às vezes, comprar um pernil, mas faz lá alguma coisa e o pessoal acaba comendo mais nessa época. Gente, a promessa de Deus é que aquele que tem fome e sede de justiça, ele vai ser plenamente saciado. Ele vai ser fartamente saciado. Ele não terá mais fome. Ele não terá mais inanição espiritual. Pelo contrário, ele vai ser completamente preenchido, né? Lembrando, essa justiça que cumpre no amor. essa justiça que se cumpre no amor. Aliás, o amor é o que nos leva a ser súditos desse reino, né? Jesus está traçando aqui características daqueles que são pertencentes a esse reino, né? Felizes são, né, os que cumprem todas essas coisas, bem-aventurados são. Então, queridos, Jesus, quando esteve aqui no mundo, ele disse que ele veio para que nós tenhamos vida, e vida plena, e vida em abundância. Então, a promessa de Jesus, a promessa de Deus para aqueles que têm fome e sede de justiça, é que eles serão plenamente saciados. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando a gente está com fome, nada sacia a nossa fome a não ser comida. Não adianta minha mãe chegar para mim, eu estou com fome, e ela falar, ouve uma música aqui enquanto isso, né? Não adianta eu estar com fome e alguém chegar para mim e falar, olha esse talher, né, de prata, esse prato de porcelana, né? Ou então vai se entreter um pouquinho. Nada consegue preencher essa fome a não ser o próprio Deus. E essa é a promessa de Deus, né? Ele é o pão da vida. E somente o pão da vida pode saciar a nossa fome completamente. Tá certo, queridos? Feliz, muito feliz, é aquele que coloca Deus no centro de todas as coisas, né? É aquele que transforma Deus na razão do seu existir. Amém? Então é isso. Mãe, quer fazer alguma consideração final? Não tem nada para falar final, não. Mas eu concordo com a sua exposição, né? A respeito da fome, né? Até gostei muito daquele cartaz que você fez. Comendo aquele hambúrguer daquele tamanho, porque estava com muita fome, né? E então a fome e a sede de justiça, ela também vem do próprio Deus. Você tem que buscar isso. Sim. Se você não buscar, você não vai ter fome. Se você não for ao mercado comprar comida, você não faz comida no fogão. Então você tem que ir à fonte. Com certeza. E aí você será farto. Amém. Essa fonte é inesgotável. Amém. Amém. É isso aí, gente. Faz um solo. Um solo de aleluias. Um solo. Vamos lá. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Criada agora, não sei como ficou. Aê, então deu uma palhinha aí. Deu uma palhinha aí, tá bom? Gente, vamos fazer uma oração para encerrar? Mãezinha, você pode fazer uma oração para nós? Sim. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, te louvamos, te bendizemos por esse momento, Senhor, tão gostoso, um momento feliz de estarmos mesmo à distância com os nossos irmãos, nossos amigos, falando a respeito do teu reino e das coisas que são tuas. Amém. Nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade, Pai. Pedimos uma vez para todos aqueles que nos ouvirão ou que ouviram. Amém. E, Senhor, que a tua justiça possa ser cumprida em nós. Nós te louvamos, bendizemos e agradecemos no nome santo poderoso de Jesus, o teu Filho amado. Amém. 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 Então tá bom, gente. Fiquem com Deus. Espero que naquilo que eu falhei, né, naquilo que eu fui limitado na comunicação, que Deus, através do Espírito Santo, possa completar e preencher o seu coração. Amém? Abração, gente.